hoje nós vamos falar da terceira viagem missionária, tá? E você se lembra que a segunda viagem missionária, ela termina em Antioquia. Paulo foi prestar o relatório para os irmãos e imediatamente ele começa a terceira viagem missionária. O que se destaca nessa terceira viagem missionária? O principal destaque aqui é o estabelecimento da igreja na Ásia Menor, especialmente em Éfeso, o que seria um polo importante de evangelismo naquela região. Ásia Menor, naquela época, não tem nada a ver com a nossa Ásia de hoje em dia, tá? A Ásia Menor, naquela época, pegava a região incorporada pela Turquia de hoje em dia, tá? Então, possivelmente, nessa terceira viagem missionária, foram organizadas as igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, né, de acordo com Colossenses 4:13, e também as igrejas mencionadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Lembra das cartas às igrejas que nós temos no Apocalipse? Provavelmente foram fundadas nessa época. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E é interessante esse mapa porque, como Paulo parou aqui em Antioquia, a primeira coisa que ele faz ao começar a viagem é o que ele sempre tem feito até agora. Ele passa por essa região que já tinham igrejas plantadas, e ele vai confirmando aquelas igrejas, ele vai fortalecendo aqueles irmãos. E em seguida, Paulo dirige aqui, ó. Lembra que ele quis ir aqui na segunda viagem missionária? Quis ir aqui também? Agora ele vai para cá. E na terceira viagem missionária, ele se dirige a Éfeso. Éfeso era a capital da província romana na Ásia. Era a cidade mais importante da região. Ela era um cruzamento de rotas comerciais e nela estava o templo da deusa Diana, que tem aqui uma reprodução 3D desse templo. Olha o tamanho disso, quão impressionante era isso, né? Era uma das 7 maravilhas do mundo. Deusa Diana, chamada pelos romanos de Ártemis. Depois você vai entender por que esse templo está aqui. Antes de iniciar o relato sobre o que Paulo fez em Éfeso, e aqui nós vamos resumir muita coisa, mas eu vou contar resumido para você. Lucas, em Atos, ele faz um resumo do que está acontecendo em Éfeso. Ele fala, em primeiro lugar, de um sujeito chamado Apolo, que era um pregador muito corajoso, muito poderoso. Apolo pregava na sinagoga, só que ele não conhecia tudo do cristianismo, precisava ser doutrinado. Áquila e Priscila trouxeram ele para casa, né, e começaram a doutriná-lo melhor. Depois, esse Apolo ele vai para Corinto, ajudar a igreja de Corinto. E nós temos Paulo chegando em Éfeso. Ele encontra 12 homens que só conheciam o batismo de João Batista, e esses homens então recebem o Espírito Santo, tá? E a partir daí, Paulo começa realmente o seu ministério em Éfeso, e ele segue a mesma estratégia anterior. Você lembra qual que é a estratégia que Paulo seguia? Primeiro aonde? Na sinagoga. Depois dava uma encrenca na sinagoga, ele ia para os gentios, né? É a mesma estratégia que Paulo usou. Então essa aqui você já aprendeu na escola dominical, né? Qual a estratégia evangelística de Paulo, né? Muito bem, vamos ler então como é que foi o começo disso? Atos 19, de 8 a 10. Durante 3 meses Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Paulo começa na sinagoga, como há uma oposição clara dos judeus, começam a ofender Paulo e o evangelho publicamente. Paulo pega os que tinham se convertido dali, ele vai para uma escola, chamada escola de um tal de Tirano, né? E nessa escola, onde provavelmente o costume era o dono da escola dar aula de manhã, que era o mais fresquinho, e alugava à tarde, Paulo começa provavelmente a usar aquela escola à tarde para pregar, para ensinar o evangelho. E Paulo fica 2 anos assim em Éfeso, pregando nessa escola, né? E era muito importante isso porque Éfeso atraía muita gente por causa daquele templo que eu mostrei agora há pouco, o templo de Diana, tá? Mas
Além de ensinar, o apóstolo Paulo também tinha um ministério de cura, né? Lá em Atos 19 mesmo vai dizer que as pessoas começaram a ser curadas, a entrar em contato com lenços e aventais que o apóstolo Paulo usava. E alguns exorcistas judeus viram isso e decidiram fazer uma oportunidade para, de repente, ganhar dinheiro. E começaram a expulsar os demônios usando o nome de Jesus. E de Paulo também, a quem Jesus pregava, né? Mas um dia eles encontraram um sujeito, um demônio, né? Que estava lá dominando um sujeito, que falou assim: olha, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas vocês não conheço. E deu uma surra naquele pessoal, naqueles judeus, né? Eles foram para suas casas feridos, com as roupas rasgadas. E depois desse evento, sabe o que começou a acontecer? O evangelho começou a ser levado a sério, tá? Atos 19, 17 a 20. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram, vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros, e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. O evangelho começou a ser respeitado, e o resultado foi que as pessoas que praticavam mágica e feitiçaria perceberam a seriedade do evangelho, e elas pegaram todos os livros que elas tinham de feitiçaria, levaram lá no centro da cidade, né, e botaram fogo em tudo, como tem essa ilustração aqui no Data Show, né? Como as pessoas pagavam bastante para ser enganadas pelos supostos mágicos, diz o texto aqui que foram queimadas cerca de 50.000 moedas de prata, né? Ou seja, 50.000 denários, se não me engano. Se um denário era o salário do valor de um dia de trabalho, então foi queimado aquele dia mais ou menos o valor de 136 anos de trabalho de uma pessoa. Então não foi pouca coisa, né? E diz o versículo 20 o quê? Que a palavra de Deus crescia poderosamente. Então veja que está acontecendo um processo aqui, né? O misticismo que havia em Éfeso, ele começa a ser minado, né? E não demora muito, então, para isso começar a gerar um problema econômico em Éfeso, tá? Havia lá um ourives, sujeito que mexia com ferro, chamado Demétrio. E ele fazia o quê? Miniaturas daquele templo que eu mostrei no início da aula, o templo de Diana. E isso dava muito lucro para ele vendia isso. Ele e a equipe dele, tá? Mas agora o que estava acontecendo? As pessoas estavam se convertendo. E o convertido, o que ele faz? Ele fica idólatra? Espera-se que ele abandone a idolatria, né? Espera-se que ele confie em Jesus. E estava acontecendo isso. Começou a dar prejuízo para aquele sujeito. Então esse Demétrio, ele reúne todos os que ganhavam dinheiro com isso. Ele faz um discurso muito inteligente, tá? Primeiro ele falou do prejuízo financeiro. Falou, nós vamos abrir falência. Nós vamos abrir falência agora. E depois ele fez um apelo religioso, né? Será que a gente vai deixar agora o templo aqui de Diana e a fé indiana esmorecer? Ele fez todo um discurso. O que resultou nisso? Uma grande confusão na cidade de Éfeso. Vamos ler o último texto ali? Atos 19, 28 a 32. Olha o que aconteceu. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Então começou a confusão, gente. E aí eles pegaram, diz o texto aí, né? Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo na Macedônia, e levaram esses dois no teatro da cidade. Esse teatro era um lugar enorme, cabia 25.000 pessoas, tá? E o clima era tão tenso que
Paulo queria ir ali e os discípulos mandaram um recado: não venha. Não venha. Porque Paulo ia ser morto, né? E aí nós temos no texto aí um Alexandre. Os judeus empurraram lá para frente da multidão um Alexandre para falar. A gente não sabe nada desse Alexandre. Provavelmente esse Alexandre era da sinagoga e talvez para explicar que os judeus nada tinham a ver com aquilo, né? Mas quando a multidão percebeu que o tal Alexandre era judeu, essa multidão gritou por 2 horas. 2 horas eles ficaram gritando: grande é a Diana dos Efésios. Já pensou? Tome um tempinho para imaginar uma multidão de uma cidade inteira gritando durante 2 horas, ensandecidamente: grande é a Diana dos Efésios. Esse era o clima. Você imaginou se Paulo fosse ali? Finalmente essa multidão foi controlada quando o escrivão da cidade foi lá, falou que a reunião era irregular e as acusações contra Paulo teriam que ser feitas formalmente. Tinha uma coisa também: Roma não gostava desse tipo de coisa, de confusão, né? Então os governantes ficavam morrendo de medo de haver confusão na cidade. E desta forma aqui é que termina o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Então, apesar da sua atuação extraordinariamente bem-sucedida, as portas agora se fecharam para ele especificamente, né? E no versículo 31 do capítulo 20 diz então que o apóstolo Paulo, isso lá no discurso dele, né? A gente tem a indicação de que ele ficou 3 anos em Éfeso. Esse foi o ministério dele em Éfeso durante 3 anos. Vamos pensar um pouquinho nesse ministério do apóstolo Paulo em Éfeso agora? 2 estratégias aqui que eu quero destacar para você do apóstolo Paulo, tá? Em Éfeso. Primeira estratégia: Paulo vai atrás de grandes cidades, né? Por que ele faz isso? Por que Paulo vai evangelizar em grandes cidades? Para atingir um número grande de pessoas, né? E ele ia em centros comerciais, ou seja, circulava muita gente. Então o evangelho pregava, a pessoa voltava para a região dela, né? E levava. Tanto é que Éfeso aqui, ela vai espalhar o evangelho em várias regiões aqui que Atos não contempla, né? Mas você tem as dicas nas cartas, no Apocalipse. Então veja que estratégia importante, né? Então por isso que é importante, gente, a igreja não pode ficar escondida. Tá? A gente que é crente não pode ficar escondido. Lembra que Jesus falou que nós somos sal e luz? Você não pode pôr a luz debaixo da cadeira. Igreja tem que ficar no centro da cidade, na rua principal. De preferência, o sujeito entrou na cidade, dá de cara com a placa da nossa igreja. Igreja tem que ser assim. Igreja tem que estar na internet, tem que aparecer. E nós, como cristãos, temos que aparecer, né? Nós não estamos num grande centro, mas nós estamos perto de grandes centros aqui. E hoje, pela internet, há muita circulação de gente. Então, a gente tem que mesmo trabalhar, pensar nessa estratégia. Uma outra estratégia interessante foi Paulo pregar nessa escola, não é? Porque ele alcançou todo tipo de gente também, né? E trouxe estabilidade para ele pregar, para ele ensinar. E você vê a importância do ensino, né? Depois, Paulo vai para Macedônia e Troade. E aqui eu fiz um mapinha de novo para você ver. Na Macedônia nós temos várias coisas que acontecem. Depois que as portas se fecham para Paulo em Éfeso, ele conforta os irmãos e deixa a cidade e parte para Macedônia. Lembra, na segunda viagem missionária ele parou aqui e recebeu o chamado para Macedônia. Macedônia é toda essa região aqui, é a Europa, né? E Paulo agora volta para Macedônia. E ele passa por todas as igrejas, tá vendo? Ele vai por aqui e começa em Filipos, onde a gente teve a Lídia se convertendo, aquela moça que era escrava, aquele carcereiro. E ele faz todo o percurso, das igrejas onde ele já tinha plantado. Ele vai fortalecendo essas igrejas. Depois ele vai para a região de Acaia. Acaia é aqui, Quais eram as igrejas? Aqui Corinto, especialmente. Então ele vai para cá e fica também 3 meses em Corinto. E Paulo agora, de acordo com o versículo 4, capítulo 20, ele está com uma equipe de irmãos. E de acordo com 1 Coríntios 16, 3, eles arrecadaram ofertas para levar para Jerusalém. E Paulo queria agora, terminando aqui, ele queria voltar aqui por navio para Jerusalém. Era o caminho mais rápido. Mas ele ficou sabendo que os judeus estavam armando para ele no navio, né?
Por que no navio? Porque no navio Paulo não tinha para onde fugir. Eles podiam matar Paulo, podiam jogar Paulo no mar, podiam vender Paulo como escravo, podiam roubar a oferta que ele estava levando para Jerusalém. O que Paulo faz então? A equipe toda resolve voltar por terra. Né? Então eles estavam aqui, aí eles começam a voltar toda essa região por terra e eles vão aqui em Filipos. Paulo pega Lucas, aí a narrativa de Atos fica nós de novo, porque Lucas está junto, e a narrativa fica bem mais detalhada também. E eles vão para, uma equipe vai para Troade e Paulo depois vai para Troade, tá? Então nós já estamos nessa volta. Em Troade, nós temos a famosa história do Eutico, lembra dele? E isso que é legal estudar assim, né? Porque a gente achava que Eutico estava em algum lugar da Bíblia, né? Ou no Novo ou no Antigo Testamento, né? E agora a gente sabe onde que está Eutico, né? Na volta da terceira viagem missionária, lá a igreja de Troade, onde Paulo passa uma semana. Paulo passa uma semana nessa igreja para reunir, para celebrar a Santa Ceia. Troade é legal também porque é a primeira evidência de que os cristãos se reuniram no domingo, tá? E o lugar deveria estar quente, deveria estar abafado, era quase meia-noite, Paulo estava pregando e falando, ele ia viajar no dia seguinte, e aquele sujeito, o jovem, né, Troade, jovem Eutico de Troade, sentou na janela, dormiu e caiu. Vamos ver o relato? Atos 20, 9 a 10. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E, como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Paulo inclinou-se sobre ele e o jovem voltou a viver. E não acabou o sermão de Paulo, viu? Paulo voltou a pregar e pregou até o amanhecer. Já pensou? Você reclama às vezes que o pastor passou 10 minutos, né? Hoje está difícil, né? Meus irmãos têm que ajudar o pastor também, viu? Quando chegar domingo, não fica aí acordado à tarde, tira uma cochiladinha para chegar no culto acordado, né? Eu sei quem cochilou e quem não cochilou domingo à noite, sabia? Quando começa a abrir a boca, você aí não descansou, você está cansado. Então vem no culto, ajuda o pastor também, né? E Paulo pregou até amanhecer. E aqui de Macedônia e Troade, eu quero destacar algumas coisas para vocês. A principal delas é o seguinte, né? Como Deus transforma o mal em bem, né? Paulo queria já voltar para Jerusalém, ele tinha uma oferta, ele queria ir por navio, e aí tem aquela arapuca que os judeus fizeram no barco. Era um mal, mas virou bem por quê? Porque Paulo teve que voltar por terra e acabou passando de novo em todas as igrejas. Né? Era um mal, e agora os judeus, sem querer, fizeram com que Paulo fortalecesse ainda mais as igrejas. Né? E uma outra coisa aqui em Troade, né? Essa reunião de Troade, gente, com esse jovem aqui, poderia ter acabado numa tragédia. Você já imaginou o impacto negativo disso na cidade? O cristianismo já estava sendo perseguido. Aí, você já imaginou a fofocaiada? Né? Se aqui em Itatinga você vai cortar o cabelo, você já fica sabendo um monte de coisa? Não é assim que funciona em Itatinga? Itatinga, você vai cortar o cabelo, você já fica informado do sem pedir, né? Você já fica informado de um monte de gente que você não quer saber. Mas você fica informado. Agora, você imaginou? Você viu os cristãos reunidos lá, esse pessoal aí cristão, morreu um rapaz, ó, caiu da janela. Não tem segurança, não tem extintor na igreja dele, não tem nada lá. Caiu da janela, o sujeito, né? E tá vendo? Deus não está abençoando esse povo. Esse povo está amaldiçoado. Você imaginou quanta coisa podia ir? Mas aí você vê que o mal se transforma em bem, né? Um jovem morrer durante o culto. Qual o impacto que isso teria na comunidade, na cidade? Mas Deus transformou essa tragédia em oportunidade da manifestação de um milagre, né? Então Deus transforma o mal em bem. É a misericórdia de Deus. E aqui a lição básica, né? Quando a gente estuda Eutico. Qual que é a lição básica quando a gente estuda a história de Eutico?
Não durma no culto. Né? Primeira, não, tem uma que vocês esqueceram. A primeira, não sente na janela da vida cristã. Né? Tem gente que senta na janelinha da vida cristã, né? Tá ali para cuidado que você cai. E a segunda é não durma. Né? Não durma no culto, não durma na vida cristã. Né? Não, é para a gente estar atento durante a vida cristã. Né? Um dia eu preguei para jovens esse texto aqui de Eutico, né? E eu combinei com um dos jovens para, durante a minha pregação, o sujeito abrir celular, tossir, pegar água, distrair o povo, né? E ele foi muito bem sucedido nisso. Eu pregando sobre Eutico e o pessoal olhando o sujeito que combinei com ele, né? Para atrapalhar, que pudesse. E no final fiz uma provinha, né? Então todos da provinha caíram da janela, viu? Porque prestaram atenção, né? Aí eles aprenderam. Então preste atenção no culto, é a parte importante da semana onde está prestando atenção, pegando a palavra de Deus para você. Muito bem, depois de Troade, Paulo vai para Mileto, tá? Nós estamos agora na volta, né? Ó, estava aqui em Troade, ele manda a equipe dele por navio aqui em Assos, Paulo vai a pé para Assos, e de Assos eles pegam, e Lucas dá todos os detalhes aqui, até que eles chegam em Mileto. Mileto foi uma viagem de uma semana ao longo da costa, Lucas registra ela detalhadamente em capítulo 20, do 13 ao 16, lembra que Lucas está junto agora, né? E ele faz um tipo de um diário, ele vai dizendo onde dormiu, quando saíram, enfim. E quando chegou a Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja que estavam aqui em Éfeso. Ó. Lembra? Então nós voltamos a Éfeso. Os presbíteros vêm até aqui a Mileto, eram 50 quilômetros de distância. Paulo tinha uma mensagem importante para entregar para aqueles presbíteros, ele não tinha tempo de visitar a igreja, e talvez aquele tumulto todo impediu também Paulo de pessoalmente ir lá. Por que Paulo faz isso? Veja que essa mensagem que Paulo traz para os líderes da igreja é a única em Atos registrada, de Paulo falando para os líderes da igreja, porque Paulo está sempre falando para os judeus, para os gentios, né? Para os líderes é o único discurso de Paulo. E Éfeso havia se tornado um centro importante da igreja ali. E se você for ver depois a história, Éfeso, junto com Antioquia e Roma, vai se tornar, assim, na história, um polo da igreja, tá? Nos primeiros séculos. Paulo ficou preocupado em providenciar que os presbíteros da igreja fossem orientados para preservar a pureza da igreja, a doutrina da igreja. E Paulo faz um longo discurso aos presbíteros, que é como um discurso de despedida de um pastor da sua comunidade, tá? Ele fala do cuidado que ele tem por aquele povo, ele fala que ele pregou fielmente, ele faz uma advertência para aqueles homens a respeito dos desvios que vinham vir na igreja, ele fala para eles estarem vigiando, e no final ele encomendou aqueles homens a Deus, a igreja a Deus. Vamos ler um trechinho desse discurso? Porque ele é bem longo, mas vamos ver Atos 20, do 25 ao 32. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo, em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus, e da palavra da sua graça. Pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente, e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Foi uma despedida emocionante, gente, né? Essa ilustração aqui do Data Show mostra um pouco disso, né? Até tem um sujeito aqui chorando embaixo, meio desesperado, e foi isso mesmo, né? Eles choraram, eles abraçaram a Paulo, e era difícil deixar Paulo ir embora, né?
E ainda mais agora sabendo que a coisa ia começar a complicar. A perseguição ia começar mesmo de verdade, né? Então foi uma despedida assim muito emocionante, uma das mais emocionantes no livro de Atos, tá? Aqui eu quero destacar para você, nesse porto de Mileto, né, nessa cidade aí portuária, a importância dos pastores e dos presbíteros para você. Esse discurso de Paulo, todo pastor e todo presbítero, na igreja presbiteriana, pastor e presbítero são a mesma coisa, né? Enquanto o pastor está mais dedicado à área de ensino, o presbítero está mais dedicado à área da administração da igreja. Apesar das duas coisas estarem presentes nos dois ofícios, né? Mas o presbítero foca mais na administração, pastor mais em ensino. Esse discurso é importante, você que é presbítero, eu que sou pastor e pastores, guardar no coração. Por quê? Porque quando Deus permite que a gente seja eleito pastor e presbítero e trabalhe, não se trata apenas de um cargo, tá? Não se trata apenas de um cargo. Deus coloca pastores e presbíteros como responsáveis do rebanho, para cuidar, para alimentar e para proteger o rebanho. É isso que a gente aprende desse discurso. Aqueles presbíteros da igreja lá, né, aqueles anciões, aqueles pastores, receberam a função de cuidar daquele povo, de proteger aquele povo, de proteger, de cuidar. Paulo não ia estar mais ali. E muitas vezes hoje em dia, o que virou nas igrejas? Cargo. Né? Tem até torcidinha em dia de assembleia. Não, vamos lá, vamos ver se nossa família consegue eleger um presbítero, um diácono da minha família. E aí fica alegre ou fica triste. Se é eleito ou se não é eleito. A verdade é que o foco não é esse. Né? Quando a gente recebe um cargo, um ofício, não é só o cargo e o ofício. Existe uma função muito importante. E presbítero e pastor são responsáveis por cuidar do rebanho. Por isso que não tem sentido membro de igreja ficar bravo com o pastor, com o que o pastor prega, né? Ou do pastor ir lá saber como é que você está e conversar e saber da sua vida. É o que Deus colocou para ele. Quando você veio aqui e fez a profissão de fé, você se submeteu a isso. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo, gente. Tem gente que até foge de mim. Eu lembro que Itapeva tinha um irmãozinho que eu ia na Pernambucanas, ele trabalhava na Pernambucanas, eu entrava na Pernambucanas, ele começava a se esconder atrás das coisas de roupa. Quando eu vi, ele estava lá atrás dos negócios de madeira, né? E eu me sentia mal. Eu falei, nossa, mas depressão que eu sou o diabo na vida do sujeito, né? Não pastor. E essa é uma coisa importante. Quando a gente começa a evitar muito as coisas de Deus, as pessoas de Deus na vida da gente, às vezes a gente está evitando quem? Deus. Quando a gente começa a ficar bravo com alguma coisa que é pregada, você não está bravo com o pregador. Você está bravo com quem está mandando a mensagem através do pregador. Esse é o foco, né? Pastor, presbítero, ele tem que cuidar da igreja. E a igreja tem que entender isso também. Existe um cuidado pelas nossas vidas, tá? E aí, nós temos a última parte da viagem, que é Tiro e Cesareia. Veja que aqui eles já atravessaram todo aquele mar e eles já estão perto de Jerusalém, né? Ó, Tiro está aqui em cima e Cesareia e Jerusalém. Muito bem. Em Tiro, que já estamos na volta da viagem, na volta de Jerusalém, o navio, que eles pegaram outro navio, precisou ser descarregado em Tiro. Isso talvez durou uma semana. E quando estava em Tiro, Paulo recebeu um aviso. Vamos ler? Atos 21, 4. Naquela cidade, encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Olha só. Paulo, não vá para Jerusalém. Você viu quem mandou avisar aí? Espírito Santo. Quando chegou em Cesareia, os missionários se hospedaram na casa de Filipe. Vamos lá. Quem que é Filipe? Vocês lembram de Filipe? Hã? Quem que é Filipe? Muito bem. Significativo que um diácono tenha respondido isso, né? Lembra lá naquela aula quase da pressão que faz um ano, né, essa aula, né? Na aula número 7, nós falamos de Filipe Evangelista, lembra? Estourou a perseguição em Jerusalém, os cristãos fugiram de Jerusalém, mas Filipe fez melhor, fugiu e começou a pregar. Ele foi pregar para Samaria, lembra? Evangelizou lá. Depois ele foi subindo, ele foi pregar para o eunuco,
depois Deus parece que teletransportou ele, e ele foi começar a pregar nessas cidadezinhas, umas cidadezinhas aqui para baixo, até que ele chega em Cesareia. E ele se estabelece em Cesareia. E aqui a gente encontra Filipe, já estabelecido em Cesareia, tá? E ele está com 4 filhas que pregam a palavra de Deus, profetizas. Então é esse Filipe, daqueles que foram eleitos lá em Atos capítulo 6, né? Tanto é que o texto fala disso, que ele é um dos 7. Quando Paulo estava em Cesareia, chega um profeta chamado Ágabo. E ele faz o que está nessa imagem aqui, ó. Ele faz uma outra profecia para Paulo. Vamos ler Atos 21, 10 e 11. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos, e disse: O Espírito Santo diz isto. Em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Então agora a mensagem ficou clara, né? Olha o que o homem fez. Amarrou lá o cinto e amarrou e falou: vamos fazer isso com você, Paulo. Então Paulo ia ser preso em Jerusalém, ia ser entregue aos gentios, ou seja, aos governadores romanos. E aí, o grupo que está com Paulo, tem uma equipe com Paulo, inclusive Lucas está junto, esse grupo se desespera. E começa a falar para Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém. Não vá. Não vá, por favor, não vá. E a esse pedido se uniram os cristãos de Cesareia, tinha uma igreja também lá, e falaram para Paulo: não vá. E começaram a tentar convencer o apóstolo Paulo, né? E falaram que não queriam perdê-lo. Mas a verdade é a seguinte, gente: Paulo não iria ser convencido, ao contrário. Tá? Ele, conforme o seu sermão lá aos presbíteros de Éfeso, Atos 20 e 22, ele estava indo para Jerusalém porque o Espírito Santo ordenou a ele. Né? E ele não queria que aqueles irmãos enfraquecessem o propósito dele. Então ele queria ir para Jerusalém, entregar a oferta pessoalmente para a igreja de Jerusalém, nem que ele fosse preso. Ele estava disposto a ser preso, e mais, ele estava disposto a morrer pelo evangelho. Então nada ia deter Paulo, né? E quando perceberam que Paulo não ia se convencer, o que eles falaram? Então, seja o que Deus quiser. Né? Eles falaram: faça-se a vontade do Senhor. Então, já que não tem como convencer Paulo, e eles voltaram então para Jerusalém, e assim nós terminamos a 3ª viagem missionária. Né? E como conclusão aqui, eu quero mostrar para você agora o mapa total. Aqui está o mapa da 3ª viagem missionária. Né? Eles começam aqui em Antioquia, Paulo fortalece as igrejas, estabelece a igreja em Éfeso, vai fortalecer as igrejas, tem aqui a ameaça de morte, volta, Troade, né? Tem o Eutico, depois se despede dos presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso, depois eles voltam para cá, em Tiro e Cesareia, onde Paulo é avisado a respeito que iria ser preso em Jerusalém. Né? Então, essa 3ª viagem missionária, o que ela mostra para a gente? Ela mostra o estabelecimento da igreja na Ásia Menor, especialmente aqui em Éfeso. Tá? E esse local ia ser um polo de evangelismo importante para a igreja. Tá? O que a gente destaca também dessas 3 viagens missionárias de Paulo? Perseverança, né, gente? Que perseverança desse homem, né? Nessas 3 viagens, né? Foi preso, foi chicoteado, foi tido como morto, recebeu oposição, foi xingado publicamente, mas ele plantou diversas igrejas. Paulo, agora, ao final dessas 3 viagens, se a gente não entendeu ainda, que a gente entenda agora: Paulo foi um homem importantíssimo para o cristianismo. Se não fosse por Paulo, talvez a gente tivesse, a nossa religião seria como é que se diria? Um derivado do judaísmo. Né? Você, para se tornar cristão, os homens teriam que se circuncidar, a gente teria judaísmo. Mas não, Paulo, orientado por Deus, fez com que o cristianismo fosse algo separado. Ele entendeu a mensagem do evangelho. E aqui fica a clara estratégia de Paulo.
né? Paulo ia para os grandes centros para atingir o máximo número de pessoas. Paulo, ele era capaz de adaptar o que ele pregava para os seus ouvintes, né? Paulo formava equipes. Paulo trabalhava fazendo tendas para não ter que depender financeiramente das igrejas. Eu acho até que vai mais longe, obviamente, para não ter ninguém dizer o que tinha que fazer. Então ele tinha liberdade de poder pegar e duro com o pessoal, né? De repente, se ele dependesse especificamente de uma igreja, ele não podia falar certas coisas que ele falou. Então dava independência, né? E a mensagem de Paulo era o quê? Cristo. Cristo ressuscitado. Cristo é o Messias que ressuscitou. E aí você compara com a igreja de hoje, né? Qual que é a mensagem da igreja de hoje? A mensagem da igreja de hoje é o Cristo que ressuscitou? É o Messias? Então você tem que pensar nisso, olhar para as origens e olhar para o hoje, né? E como isso foi acontecendo na história. Paulo trabalhava intensamente para a implantação de igrejas, enfrentando ameaças, treinando a pessoas, e Paulo deixou para a gente um legado.